Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é o canal Por Paixão, onde eu falo sobre livros e mercado editorial. E hoje eu vim falar sobre mais uma série de romance de época que eu li recentemente. Na verdade, eu reli e li alguns livros inéditos de uma das séries mais conhecidas aqui no Brasil, que é a série dos Bridgertons, da Julia Quinn. A série Os Bridgertons começou a ser lançada pela editora Arqueiro em 2013. Eu não digo que ela foi a primeira série de romance de época a ser lançada, porque muitos outros livros de romances de época já haviam sido lançados pela Harlequin. Mas eu digo sem sombra de dúvidas que Julia Quinn é uma das autoras mais conhecidas em termos de romance de época aqui no Brasil. Os Bridgertons, eles são uma família do século XIX e nessa série, que contém 8 livros, mais um, nós vamos conhecer todos os filhos Bridgertons. Violet Ledger e Edmund Bridgerton foram um casal muito apaixonado e tiveram 8 filhos. Eu digo foram porque o Edmund, logo no começo da série, já morreu. A gente não conhece ele como um personagem ativo, só em lembranças, pelo menos nessa série. Todos os livros da série mostram essa árvore genealógica logo no começo, onde você consegue saber, assim, se posicionar no tempo onde cada história acontece. Eu tava pensando se tinha algo mais pra falar, assim, sobre o geral da série, mas é basicamente isso mesmo, toda a família descobrindo, né, os seus pares românticos e convivendo uns com os outros também, né, um pouco em cada livro. E eu já vou começar dizendo um dos pontos fortes dessa série, que é a dinâmica familiar. Basicamente, em todos os livros, todos os irmãos aparecem, mesmo que seja em apenas uma citação assim e tal, não sejam tão ativos como os nos seus próprios livros. Mas a dinâmica familiar dos Bridgertons é uma coisa assim de suspirar. Porque realmente é uma família unida. São 8 filhos, a mãe é sozinha, com muitas lembranças, e cada um deles se ajuda como pode. E nesse primeiro livro, que é o Duque e Eu, a gente conhece a 4ª filha dos Bridgertons, que é a Daphne. Então, ela é a primeira mulher, né? Ela é a irmã mais velha, mas antes dela tiveram outros 3 homens mais velhos. E nesse primeiro livro, ela vai conhecer o Duque de Hastings, que vai fingir que está cortejando a Daphne, que é a irmã de um dos amigos dele, né, do colégio. Todo mundo se conhece, todo mundo estudou no mesmo colégio, pelo menos os homens, né. Então, num primeiro momento tem aquela coisa de, ai, nossa, essa é a irmã do meu amigo, e aí depois isso passa. Esse livro, e na verdade a maioria dos outros livros, tem um problema que eu vou contar no final. Se você me perguntar se eu gosto desse livro, se eu gosto da série, eu vou dizer gosto muito, adoro. Mas que ele tem problemas, ele tem. O segundo livro é esse aqui, O Visconde que Me Amava, e esse vai contar a história do filho mais velho, que é o Anthony. Ele tem o título de Visconde. Os Bridgertons são uma família muito abastada, né? Tem esse título. Então eles são muito poderosos na sociedade londrina. E nesse livro, o Anthony, ele decide que precisa se casar, né? Ele quer se casar porque ele tem não um objetivo, mas uma obrigação a ser cumprida, né? Ele preza muito por essa honra de ter que ser o novo Visconde, proteger a família e essas coisas todas. Então, ele decide se casar e, para isso, ele vai escolher a melhor debutante daquela época, que é a Edwina Sheffield. Ele não tá preocupado com sentimento e amor e essas coisas. Então, assim, na superficialidade, a Edwina parece a melhor candidata. Mas, para conquistá-la, ele vai ter que convencer a Kate Sheffield, que é a irmã mais velha da Edwina. E o que será que acontece? O que será que acontece? É isso mesmo que vocês estão pensando. Como no primeiro livro, esse livro também tem um problema. É o mesmo problema, eu vou contar no final. Espera aí, continua assistindo. O terceiro livro é esse aqui, Um Perfeito Cavalheiro, que vai contar a história do Benedict,
que é o segundo filho mais velho. Aí eu esqueci de contar uma coisa muito crucial na história dos Bridgertons, é que todos os filhos foram nomeados em ordem alfabética. Então, o Benedict é o segundo filho, porque ele começa com a letra B. Na verdade, o nome dele começa com a letra B por ele ser o segundo filho. Esse livro aqui, eu li agora na sinopse, que é uma releitura de Cinderela. Esse é um dos livros que mais me dá agonia, sabe? Não é que não seja um livro bom, não é que não seja um livro fofo, tem partes fofíssimas. Mas, nossa, essa releitura de Cinderela, o que é uma releitura de Cinderela? É basicamente uma mulher que aparece num baile que ela não poderia ter ido porque ela é pobre, mas aí ela vai pro baile como se fosse uma mulher rica, né? Uma pessoa da nobreza nesse caso. Ninguém sabe a identidade dela, ela volta à meia-noite, fica desconhecida por bastante tempo porque ninguém reconhece ela em roupas de pobre. E aí o par romântico dela vai lutar contra esse sentimento que ele sente por ela ao vê-la pobre, porque ela é pobre, ela não é rica, né? Enfim, eu não gosto disso. O quarto livro é esse aqui, Os Segredos de Colin Bridgerton. E, como está no título, é o livro do Colin, que é o terceiro filho, né? Letra C, terceiro filho. Esse livro é o que eu mais teria gostado se não tivesse os problemas relacionados a ele. É um livro com muito potencial. O Colin, ele tem como par romântico uma pessoa que já estava na vida dele há muito tempo e ele de repente se liga assim que ela é apaixonada por ele e ele começa a se apaixonar por ela também. Só que essa não é a melhor parte do livro. Eu também não vou contar qual é a melhor parte do livro. Essa é aquela velha história de que, nossa, você nunca viu o que estava bem na sua frente. É algo assim. O quinto livro é esse aqui, Para Sir Philip com Amor. Esse aqui é o meu livro preferido da série. Eu acho que a partir dele, a Julia Quinn, ela mudou um pouco o estilo da série, né? Apesar de que esse é o quinto livro, só tem mais 3 livros. Mas eu senti uma diferença muito boa, né? As problemáticas que ela trouxe nos primeiros livros não estão colocadas da mesma forma nesse e nos próximos livros. Esse aqui é o livro da Heloise, que é a quinta filha, e ela gosta muito de escrever cartas, e quando uma prima distante morre, ela começa a escrever cartas para o viúvo. E ele responde a carta, eles começam a se corresponder por carta, e depois, percebendo o quanto eles se dão bem por cartas, o Sir Philip decide convidá-la a conhecê-lo, conhecer sua casa também, né, para que ela decida se quer casar com ele. E é muito engraçado esse livro, é muito interessante como os personagens vão entendendo, né, o que acontece com eles e como eles se veem. O sexto livro é esse aqui, O Conde Enfeitiçado. Vai contar a história da Francesca Bridgerton. E a Francesca, ela tem uma história interessante também. Esse livro vai contar a história da Francesca Bridgerton, que é a sexta filha, né? E vai contar como Michael Stirling ama ela, só que não é casado com ela, porque ela é casada com o primo dele. Então ele vive esse sentimento escondido por alguns anos, né? Ele ama o primo, ele ama a Francesca e ele não quer se meter entre os dois, né? O casamento deles é feliz. Mas um dia, inesperadamente, o John, que é o marido da Francesca, morre. E como eles eram primos, né? Eles tinham um contato muito próximo. E a Francesca se considerava muito amiga do Michael. Mas mesmo depois da morte do John, o Michael continua sendo apenas amigo dela, né? Continua mantendo sua distância, porque afinal ele não vai ficar com a viúva do primo dele assim que ele morre, né? Mas aí as coisas começam a mudar e, enfim, vocês já sabem o resto. Eu acho que eu contei a história desse livro 6 muito friamente, mas na verdade ele é um dos mais fofos da série. O sétimo livro é Um Beijo Inesquecível, que vai contar a história da Hyacinth,
que é a irmã Bridgerton mais engraçada, mais incrível, mais inteligente. A melhor coisa desse livro é a família. Esse livro tem um mistério familiar bem interessante. É o tipo meu terceiro livro favorito da série, né? Eu gosto muito mais, como eu disse, dos livros pós-quinto livro do que os anteriores. Acho que a Julia Quinn realmente mudou a forma como ela conduz as histórias. E esse aqui é muito bom. E o oitavo livro da série é o A Caminho do Altar, que vai contar a história do filho mais novo, que é o Gregory Bridgerton. E o livro do Gregory, ele é muito fofo porque, como o Gregory é o filho mais novo e ele tem uma boa quantidade de anos de diferença entre seus irmãos, a Hyacinth é a que mais é próxima dele. Acho que ela tem uns 3 ou 4 anos de diferença com ele. E aí, por ele ser mais novo, ele já viu a história de todos os outros irmãos dele. Então ele tem certeza que ele também vai viver um amor incrível, vai se casar por amor e vai ser muito feliz. Afinal, toda a família dele passou por isso, porque ele seria diferente, né? E esse livro é bem fofo, só que ele começa assim, né? Que é realmente o objetivo da Julia Quinn. O Gregory, ele meio que se apaixona pela primeira vista pela Hermione Watson, que é uma garota esplendorosa, maravilhosa, blá blá blá, e que tá sempre ao lado de sua melhor amiga, Lucinda Abernathy. E ninguém dá um segundo olhar pra Lucinda e só fala dela por causa da Hermione, porque ela é bonita, mas ela fica sendo normal por causa da presença da Hermione. E eu acho que a Julia Quinn tentou fazer algo diferente aqui nesse livro, que foi legal, foi interessante, né? Logo no começo do livro, no prólogo, a gente vê o Gregory correndo para chegar numa igreja porque alguém está se casando e ele quer impedir. E ele chega na igreja a tempo de impedir, mas a gente não fica sabendo a resposta da pessoa para quem ele se declara. E eu confesso que eu esperava uma coisa e depois mudei de ideia, aí depois a Julia Quinn me surpreendeu e eu gostei bastante. Bem, esses são os 8 livros da série Os Bridgertons, mas também tem um 9º livro que é o E Viveram Felizes para Sempre, que é uma coleção de pequenas histórias sobre cada um dos personagens. É tipo um epílogo de cada uma das histórias deles, né, para saber como eles estão depois do casamento. Eu não cheguei a ler esse livro porque eu achei que não era necessário para fazer esse vídeo, mas quem sabe quando eu for revisitar a série novamente, eu comece ou termine por esse livro aqui. Eu achei bem interessante essa ideia de voltar aos mesmos personagens, mas do futuro deles, né? Porque casamento não é viveram felizes para sempre. Como eu falei no começo, eu gosto muito dessa série, eu gosto muito da escrita da Julia Quinn. Os livros são bem fofos, as histórias são bem diferentes uma das outras. A partir do 5º livro, a Julia Quinn meio que renova seu estilo, né? Faz alguma coisa diferente do que ela fez nos outros 4 livros anteriores. Por quê? Nos primeiros 4 livros, principalmente, as problemáticas, né? As motivações para o casamento dos 2 protagonistas eram muito fracas, eram muito ruins. Esse é o problema sobre o qual eu falei dos primeiros 4 livros. Por exemplo, no livro do Anthony, que é o 2º livro, ele se casa, né, com a sua protagonista porque eles são flagrados nos jardins. E tipo, a essa altura do livro, eles já estavam semi-apaixonados, eles já estavam com o pensamento de casamento, mas a autora preferiu colocar como se fosse um escândalo, sabe? Pra que a coisa andasse, pra que a história acontecesse. Eu não gostei disso. A mesma coisa aconteceu com o primeiro livro da Daphne e o Simon. O livro do Benedict, que é o 3º livro, que é aquele que é uma releitura de Cinderela, é o pior nesse aspecto pra mim, porque eu não gosto, assim, atualmente eu não gosto da história da Cinderela. O homem só se apaixona realmente pela mulher quando percebe que ela é rica. O 4º livro, que é o livro do Colin, é um livro bom e ao mesmo tempo ele quebrou alguma coisa em mim, sabe? Porque existe um segredo que é muito legal, é muito interessante que existe uma personagem desse estilo na história da Julia Quinn. Isso desaparece e a solução que a autora dá
né, pra isso não é boa, eu não gostei. Eu queria que ela tivesse feito diferente. E até os outros livros, os próximos livros, perderam um pouco dessa coisa que esse segredo dava pra série inteira. Mas como eu disse, eu gosto mais da história a partir do 5º livro. Então as problemáticas melhoraram, né? De todo modo, eu gosto muito da série. Eu acho que ela é uma série muito boa, apesar de todos os problemas. Eu me diverti muito lendo, relendo inclusive, porque até acho que o 5º ou 6º livro eu já tinha lido nos anos anteriores, né, acompanhando o lançamento. Em 2015, inclusive, a Julia Quinn esteve aqui no Brasil e autografou o meu exemplar de O Conde Enfeitiçado, que foi o livro que eu comprei no dia, né? Era o único que eu tinha. Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, então os meus livros dela ainda estavam lá em Recife. Então eu não pude levar todos que eu já tinha para ela autografar. Ela é uma fofa maravilhosa. Enfim, eu acho que é isso. Eu tentei falar um pouco mais resumidamente, porque são 8 livros, né? Eu queria que não ficasse um vídeo tão extenso, mas espero que vocês tenham gostado, né, dessa minha resenha sobre a série. É uma série antiga, né? A Julia Quinn começou a publicar nos anos 2000. Pelo menos eu mudei muito meu pensamento dos anos 2000 pra cá. Então algumas coisas que eu li e amei no primeiro momento já não funcionam mais pra mim tão bem. Mas isso não quer dizer que o livro seja ruim, que a leitura não seja interessante. Eu gosto bastante da série como um todo. Não é a minha série favorita de romance de época, não é a minha série preferida da Julia Quinn, mas é uma série que vale a pena ser lida. Se você nunca leu nada de romance de época, eu até indico outras séries menores da Julia Quinn, mas eu não indico a série dos Bridgertons, porque apesar dela ser divertida e interessante, ela é muito grande, né? Então, se você tá começando agora, talvez você meio que não se sinta tão empolgado para ler 8 livros de uma vez só. A Arqueiro tá lançando, começou a lançar no ano passado, acredito, uma série chamada Os Rokesbys, que é anterior à série dos Bridgertons. Pelo que eu entendi, essa é a série que mostra a Violet se casando com o Edmund, mas eu não tenho muita certeza. Eu não sei se eles aparecem. Até agora foram lançados 3 livros. Eu ainda não li o 3º. Não sei se é muito bem, se é exatamente isso que acontece, ou é só uma série em que a Violet ou o Edmund aparecem assim de relance. Mas com certeza quando a série terminar vai ter vídeo aqui no canal sobre elas. Enquanto isso, se vocês querem conhecer mais coisas da Julia Quinn, eu vou deixar aqui em cima um vídeo resenha de outra série dela, que é uma série menorzinha, de uma duologia, que eu acho que vale muito a pena ser lida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de ativar as notificações e de se inscrever aqui no canal. E se você gosta de romances de época e conhece outras pessoas, chama essas pessoas para se inscrever aqui no canal também, porque eu amo esse gênero e é um dos gêneros que eu mais leio. Então vai ter muito conteúdo, já tem algum conteúdo e vai ter muito mais de romance de época aqui no canal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!